disse, onde está aquele homem? Ele entra aí, quando ele chega, que vê que Císera já estava morto, né? Aí ele disse, pronto, acabou a guerra. E eles cantaram um hino, era um salmo, né? E naquele tempo, é porque hoje em dia nós lemos o salmo, a gente lê, só que eles eram cantados, né? Eram salmos que eram feitos quando vencia a guerra, em momento de tristeza, momento em quando subia ao monte para orar. Tinha vários momentos em que eles criavam esses salmos. E o de Cícera foi quando venceu a guerra com Baraque. E ela agradeceu a Deus. E ela contou como se fosse forma de um poema. Salmodiou, né? Aqui no capítulo 5, é o Cântico de Débora. E ela contou a história em forma de cântico, coisa mais linda. E é interessante, né? Porque o povo, Císera era conhecido como um homem sanguinário, né? Sim, perverso. Ele era um homem muito violento. Demais. Então o povo ele já estava atormentado também psicologicamente, né? Tá. Assim, o medo que as pessoas tinham de ir para a guerra não era só de morrer, não era só de perder, era de cair nas mãos de Císera, né? Então, porque ele ia fazer algo terrível. O elemento da fé aí é uma coisa assim fora da naturalidade, né? Baraque poderia dizer assim, não, a mulher que está falando, e Deus fala com a mulher. E Deus fala com a mulher, né? através de uma mulher. Ele poderia ter negligenciado, né? Dizia, não vou não. Porque ele já estava em dúvida, né? Quando ele disse, eu só vou se tu for. Se tu não for, eu não vou. Mas ele confiou em Deus e deu certo. E eles foram para a guerra juntos. Exatamente. Então, assim, eles já estavam atormentados, né? Eles já estavam passando por 20 anos de escravidão e de tormento psicológico, né? Então, assim, existia uma geração de pessoas que nasceram naquele tormento. Sim. Tá entendendo? Que nasceram sob aquela perversidade e futuramente iam ser os generais, iam ser os homens do exército, iam ser os homens da lei. Perversos também, igual eles. Exatamente, que ia estar sob esse jugo da escravidão, tá entendendo? Assim, israelitas que ia estar sob esse jugo da escravidão do povo dos cananeus, né? Então, assim, esse elemento da fé em que você acredita numa palavra, você tendo um exército mais fraco, menos numeroso e ainda por cima doente psicologicamente, e você conseguir juntar todos esses homens, você percebe que também aí existe um povo diferente, né? Existe um povo que está por trás a experiência de todos os anos que eles tiveram, de toda a história que eles tiveram com Deus, de acreditar que aonde está a palavra do Senhor, aí também haverá a vitória, né? É verdade. Ela governou por 40 anos, né? Sim. É um tempo bom. E assim, antes dela governar, eles já estavam desobedecendo, né? Sim. Já estava naquele, né? Desce, sobe, obedece, desobedece, entra juiz, sai juiz. Mas ela foi uma profetisa uma juíza muito boa, né? Fez o povo entrar na linha. E é isso, Deus usa os improváveis, não importa o lugar, não importa a pessoa, né? Porque a jumenta falou com Balaão. Exatamente. A jumenta disse, por que estão me maltratando? Se eu não fiz nada contigo. né? Deus usa quem Ele quer. Da forma que Ele quer. Um corvo para Elias, né? É verdade. A providência do Senhor é assim também. A providência do Senhor a gente nunca sabe de onde ela vem. A palavra verdadeira, ela não vem trajada com aquilo que a gente colocou na nossa mente e diz bem assim, Deus está nessa caixinha, Deus está naquela outra caixinha, Deus vem dessa forma, Deus vai agir dessa forma. E Deus nunca faz como o homem acha que ele deve fazer. E ele age de forma personalizada, né? Tem o que serve para você, não serve para mim, o que serve para mim não serve para fulano, e assim vai. Exatamente. E nem só é sobre serviço, também é sobre botar sua confiança naquilo que não é seu. Jeremias fala, né, que o homem não pode confiar no braço de carne, né? Ele não botar suas expectativas naquilo que ele consegue, naquilo que ele pode fazer. E Débora, em momento nenhum, ela se achou, né? Dizer, eu tô liderando, eu sou líder de guerra, eu tô na frente, não sei o quê. Quando ela disse, a guerra vai ser vencida pelas mãos de uma mulher, que não era dela, era de Jael. Que não era dela. E ela foi uma pessoa super humilde em tomar frente e não se achar
que a guerra tinha vencido por causa dela. Venceu porque Deus estava na frente. Tanto que no cântico dela, no Salmo, ela fala que venceu porque Deus estava na frente da guerra. E essa foi uma guerra sobre humildade, né? Porque aqueles que se achavam mais fortes, aqueles que se achavam com mais poder, pereceram. E nesse trecho que tu leu sobre Juízes 5, a partir do 9, tem uma parte que fala: vós, o que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andeis pelo caminho, falai disto. É uma maneira dela falar sobre humildade, né? Vós que sentais em jumentas, né? Que tu vai para a guerra, eles vão em carros de ferro, como diz lá E é interessante que tem uma parte, né, que eles falam que foram voluntariamente. Ninguém obrigou ninguém aí, eles foram por vontade própria. E lá em Salmo 20 fala, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, né? E eu confio no Senhor. E aqui o cântico de Débora fala: vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre juízo. E que andais pelo caminho, falai disto. Aqueles que estão subjugados à lei do Senhor, aqueles que esperam unicamente no Senhor. Isso. Eles vão dar testemunho que não foram o seu braço que ganhou, que não foi sua força que ganhou, que a providência não veio a partir daquilo que você calculou, que aquilo que você planejou, que a providência veio unicamente do Senhor. Mais um motivo para que eles não venham vacilar novamente, né? Que Deus fez grandes coisas aí, coisas para eles testemunhar mesmo, sair falando que Deus fez. Mas isso. Assim, sabe, Tamiris, o vacilo, esse tipo de vacilo é muito humano, sabe? Porque... Não, até hoje nós temos líderes, temos pastores e as pessoas ainda continuam pecando muito. E às vezes, sabe, Tamiris, a gente acha que somos nós que vamos resolver nossos próprios problemas, entendeu? Às vezes a gente, Deus ele fala que é pra gente ir por um caminho, mas a gente primeiro vai resolver a nossa vida. Que a gente vai por outro caminho para poder conhecer. Não, e às vezes Deus diz bem assim, olha, a saída está aqui. Aí às vezes a gente fala, não, Deus, eu tenho que enterrar o meu defunto primeiro, como o jovem queria enterrar o seu pai. Tá entendendo? Eu tenho que resolver minha vida material primeiro. Eu tenho que resolver minha vida amorosa primeiro. Eu tenho que resolver coisas da minha família primeiro. Eu tenho que resolver meus negócios primeiro. Tudo em primeiro lugar, menos a promessa do Senhor fala bem assim, me segue, deixa que o resto eu cuido. As demais coisas vai sendo acrescentada, é verdade. Tá entendendo? E essa falta de fé é muito natural, muito natural. Sim. A Bíblia fala que quando Saul foi escolhido, ele foi escolhido segundo a vontade do povo. Porque, olha, Saul era um homem obediente ao seu pai. A Bíblia fala que Saul era o maior de todos os homens que existiam nas tribos de Israel, que nenhum homem chegava até os seus ombros, passava dos seus ombros. Então ele era um homem formoso, grande, obediente, temente ao Senhor. Tudo que você acha que é da vontade do Senhor. Se um homem fosse escrever no caderno, bote aí, tudo que você quer num homem para liderar um povo. Você descreveria exatamente da maneira como Saul era. Mas aí Samuel, quando foi escolher Davi, falou exatamente isso para Jessé. Fala bem assim, tu vê o homem como o homem vê. E Deus vê bem mais além. Deus vê o coração, né? Porque Deus ele não precisa do braço do homem. Ele não precisa dos carros do homem. Ele não precisa dos cavalos do homem. Ele não precisa dos projetos do homem, da arquitetura do homem. Tá entendendo? Porque ele faz e acabou. Ele faz acontecer e acabou, né? É verdade. Conta-se uma história, eu estava ouvindo essa história ontem, aqueles vídeos curtinhos que a gente vê no Instagram, né? Aí um bruxo fazia um ano que ele estava se preparando para fazer uma bruxaria para uma família inteira. Aí ele vai para um lugar na Campina e prepara lá, traz os objetos e tal, acende a fogueira. E ele começa lá, aí vem o pai de santo dele, né, tem que falar com ele. Aí diz assim, fulano, não vai dar certo hoje não, porque o negócio aqui não tá legal, vamos deixar para outro dia.
Aí o bruxo diz assim, mas eu sou um bruxo muito bom, já há muitos anos que eu tô nisso, e eu me preparei um ano. Ele disse assim, não, mas a guerra agora é contra o Espírito de Deus. Aí ele disse, não, eu vou começar aqui. Aí o Espírito, aí o pai de santo dele falou assim, não, eu já vou sair, não vai dar certo, e você só tá perdendo seu tempo, se você parava agora. Esse mas diga por quê? Ele disse assim, tá vendo aquela casa lá em cima, ali mora uma senhora. E ela descobriu o que você veio fazer aqui. E ela se ajoelhou e está orando para acabar com isso. Aí foi onde ele parou e a mulher lá continuou orando e acabou que não deu certo. E esse homem dá testemunho até hoje. O amigo dele diz assim, amigo, não conta testemunho não, que é muito pesado. Ele disse, não, mas eu tenho que contar o que Deus fez na minha vida, né? E Deus usa várias pessoas, né? A gente não imagina aquela senhora lá, uma senhora só, fez todo esse movimento, através das orações, é claro, mas ela acabou com aquela coisa lá que ia fazer, aquela mandinga, aquela macumbaria. Não, assim, uma pessoa só, um homem só, ele faz muita diferença quando ele está sobre as ordens do Senhor. Sim, é verdade. Quando ele é escolhido pelo Senhor. Por exemplo, eu cito muito Davi, eu admiro muito Davi. Eu fico, assim, muito entristecido quando as pessoas vão lembrar de Davi e lembram só daquele corte da rainha de Sabá, de Betseba. Porque, olha, Davi, quando ele foi pegar aquele menino que era da família de Saul e trouxe para a casa dele, para conviver na mesa dele, ele deu tudo o que Saul tinha para aquele menino. E não fez diferença nenhuma no reino. Ou seja, o reino de Israel era do tamanho daquele menino, depois que foi sentar-se à mesa de Davi. Mas Davi já tinha feito o reino prosperar tanto, que tudo que Saul tinha, ele tinha dado a um menino que sentava à sua mesa, e mesmo assim não fez diferença nenhuma no tamanho que Davi tinha. Aquele menino não virou rei de novo. Aquele menino não virou um grande homem importante dentro de Israel. Porque o reino tinha crescido tantas vezes mais, que aquela riqueza que antes representava tudo que o povo tinha, se tornou insignificante. Porque só uma geração, só bastou um homem para fazer Israel prosperar verdadeiramente. Então, um homem enviado por Deus, um homem escolhido pelo próprio Deus, um homem atestado, e nos padrões de Deus ele faz muita diferença. Sim. Quando o povo se humilha, quando o povo se arrepende dos seus pecados, aí ele vai lá e sara as suas terras, ele vai lá e cuida do povo, ele vai lá e faz a sua vontade e faz o povo prosperar. O que eu admiro muito do povo judeu é justamente isso. É porque quando eles percebem aonde Deus está, pode estar numa jumenta, pode estar num corvo, pode estar numa mulher, pode estar numa criança, pode estar onde Deus estiver, onde Deus se manifestar, sempre sempre haverá adeptos que vai ao encontro de Deus. É humildade, tá entendendo? E é realmente como novamente fala aqui, é vós que assenteis em juízo, vocês vão falar disso, tá entendendo? Que andam sobre jumentas e estão sob o juízo do Senhor, né? Quando reconhece, né? Quando que reconhece. Ele é o Senhor mesmo. Que o Senhor é aquele que manda e o servo é aquele que obedece, que né? Obedece. Tem gente, né, que quer o Senhor só como Salvador, só quer a salvação. É verdade. Mas não faz o que tem que fazer, né? Só quer as bênçãos. Mas como que a gente vai querer as bênçãos, né, se a gente não busca Deus? Se a gente não procura ser uma pessoa melhor? Se a gente não é uma pessoa humilde, então a gente não vai ser abençoado. Tem gente, sabe, Tamiris, principalmente hoje em dia, com essa cultura